Você já imaginou que o vômito da baleia pode valer milhões de dólares? Você também já ouviu falar do âmbar-gris ou do âmbar cinzento? Este é um dos ingredientes mais famosos da perfumaria de luxo atual. E ele já esteve presente nos chás, no chocolate quente também de vários reis, como Luís XIV e Maria Antonieta. Nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer mais da curiosa história do âmbar-gris, o vômito ou a das fezes da baleia que pode valer milhões de dólares. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Jordan, eu sou biólogo e também mestrando em Ecologia de Biomas Tropicais. E aqui nesse canal você vai encontrar muitos tópicos relacionados à biologia, como comportamento humano e animal, curiosidades, teorias científicas e também sobre a botânica, como ela interfere na história humana. Se você gosta de todos esses temas e quer sempre receber assuntos como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. O âmbar-gris é conhecido desde a mais remota antiguidade pelos povos que habitavam as zonas costeiras dos oceanos. Ele pode ser encontrado a flutuar no mar ou então preso nas regiões costeiras. O também chamado âmbar pardo, com seu cheiro muito peculiar e uma origem desconhecida até então, ele era considerado um produto misterioso e, por isso, ele era descrito como tendo propriedades curativas, afrodisíacas e mesmo mágicas. A sua raridade, resistência à decomposição e características físicas eram tais que ele foi considerado precioso por toda a sua existência conhecida pela humanidade, sendo mesmo chamada de ouro flutuante. Âmbar cinza, âmbar pardo, âmbar-gris ou âmbar de baleia é uma substância sólida, gordurosa e também inflamável, em geral de cor cinza fosco ou então enegrecido, podendo, contudo, ter uma cor castanho escuro ou mesmo ser pincelada com um aspecto meio marmóreo. Em geral, ele tem um cheiro fecal quando ele é mais fresco, mas quando ele é exposto à luz, ao ar e à salinidade do mar, ele ganha um odor peculiar doce e terroso. O âmbar cinza forma-se, na verdade, no intestino do cachalote. A única espécie que se conhece que é capaz de produzir esse material em grande quantidade. Embora pequena quantidade de uma matéria semelhante tenham sido encontradas nos intestinos da baleia nariz de garrafa do norte, uma espécie aparentada da cachalote, mas ainda assim é uma quantidade muito pequena e significativa. O âmbar trata-se de uma secreção biliar, aparentemente destinada a envolver matérias indigestíveis, tais como as peças bucais das lulas e dos polvos, lembrando que o cachalote come as lulas gigantes. Essa secreção também serve para protegê-la de outros materiais duros ou cortantes que ela tenha ingerido. Isso tudo fica isolado no trato intestinal. Esse encapsulamento vai evitar que quando o animal ele está submerso nas grandes pressões nas quais elas mergulham, resultasse numa perfuração das paredes intestinais por esses materiais cortantes devido à pressão. Além de evitar essa perfuração, estar revestido desta forma também torna mais fácil a sua expulsão pelas fezes ou mesmo pelo vômito. História. Qual que é a história, envolvendo esse material tão peculiar? Desde a aurora dos tempos, o âmbar cinza fascina os seres humanos. A sua história é caracterizada pelo mistério, sendo a sua origem há muito tempo totalmente ignorada. O âmbar cinza sempre foi considerado um item imperial de comércio. 2000 anos antes de Cristo, os chineses já conheciam o âmbar cinzento sob o nome Long Chan Tin, que significa perfume da baba do dragão. E eles acreditavam que esse material deveria vir dos dragões que estavam dormindo no mar, em pedras, e acabavam babando no oceano e essa baba vinha à superfície. Avicena, um médico árabe, achava que o âmbar cinza vinha de uma fonte submersa. O nome de âmbar cinzento vem do árabe, âmbar. Mais comum nas costas do Oceano Índico, embora aparecesse nas costas de todos os oceanos, até meados do século XVIII, o âmbar pardo ele era considerado como sendo uma forma de enxofre dos mares,
que se libertaria das cavernas citas nas profundezas e flutuaria nas águas. Outra teoria dava-o como originário na raiz de uma estranha árvore que cresceria no litoral e que emitiria raízes submarinas. Quando houve o desenvolvimento da baleação, que é o nome dado à caça às baleias, provou-se que ele aparecia no intestino dos cachalotes. Essa presença no intestino dos cachalotes inicialmente foi explicada que isso seria pedaços que as baleias ingeriram e que elas não conseguiram digerir do âmbar que já estava no mar e que elas simplesmente só teriam engolido. E nessa época acreditava-se que elas procurariam comer esse âmbar pelas suas propriedades curativas, que a medicina na época acreditava, mas que hoje em dia sabemos que é mentira. Se você tem interesse em saber um pouco mais também sobre a história da caça às baleias, especialmente como ela aconteceu aqui no Brasil, desde a época da coroa portuguesa até os navios modernos equipados com canhões de arpão no século XX, eu vou deixar um livro bastante interessante para vocês aprenderem mais sobre isso, que é a história da caça das baleias no Brasil, de Peixe Real à Iguaria Japonesa, por William Edmund e Ian Hart. Entre várias histórias que esses autores vão descrevendo, nós vamos conhecer um pouco das tentativas de inserir a carne de baleia dentro da culinária brasileira e a tentativa de estabelecimento de um parque temático em volta das baleias também. Para você entender um pouco mais sobre como que essa caça acontecia e saber por que era tão interessante as pessoas estarem caçando e matando as baleias, você pode adquirir esse livro caso você tenha interesse em saber mais dessa história, aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Apenas em meados do século XIX, a análise da composição do âmbar cinzento, particularmente com a presença de restos alimentares embebidos ali no meio dessa mistura, levou à aceitação generalizada de que o âmbar tinha uma origem orgânica e era endógena no cachalote, se formava no cachalote, e não que ela comia no mar. O âmbar pardo recolhido do mar, resultado das fezes dos cachalotes, do seu vômito, aparece em geral em pequenas massas com pesos que variam entre algumas dezenas de gramas até mesmo a 50 quilogramas. Embora massas ainda maiores, pesando mais de 200 quilos, tenham sido encontradas. O produto fresco encontrado no interior do intestino dos cachalotes que são mortos nessas caças ilegais é em geral esbranquiçado e também fétido, aparecendo em massas que vão desde alguns quilogramas até mais de 400 quilos. Um cachalote capturado na ilha de São Miguel, nos Açores, tinha no seu intestino cerca de 322 quilogramas, numa única massa que é chamada de concreção. A presença de âmbar pardo no intestino é irregular, ocorrendo tanto nos machos como em fêmeas, mas parece ser exclusivo dos animais adultos. Também não parece existir uma relação direta entre o estado de saúde do animal e a presença de âmbar, embora entre os baleeiros, entre os caçadores, fosse uma voz corrente que os animais que são apresentam algum sinal de doença, eles fossem mais prováveis que tivessem concreções. Dado que o âmbar pardo fresco ele é relativamente rico em água, essas concreções elas podem perder até 50% do seu peso após um ano de simples secagem ao ar, pelo que não são diretamente comparáveis ao peso dessas massas que são encontradas no mar, que estão lá flutuando há muitas décadas. No que diz respeito à sua qualidade, o âmbar vendido em fresco ele era muito menos valioso, porque é necessário muitos anos no mar para realçar o seu perfume único. A cor também varia com o tempo de exposição ao ar, indo do cinza claro nos produtos mais recentes até o cinza ao castanho muito escuro também. Âmbares mais antigos são de um cinzenta pardo, quase uniforme, e eles são firmemente ponteados de um amarelo claro por quase toda a sua espessura. Os de formação recente, com menor valor, apresentam-se com o aspecto de um castanho escuro, firme e consistente, podendo chegar até mesmo a serem pretos. Essa massa é considerada a prova de podridão e ela é insolúvel em água e derrete a uma temperatura de 62 graus Celsius. A sua composição pode variar dependendo da sua origem, mas é composta principalmente de amberina e epicoprosterol, ambos inodoros. Sob a ação da água, do mar, do sol e do ar, os processos químicos degradam a amberina em uma mistura de compostos,
alguns dos quais são inodoros, enquanto outros, incluindo o ambrox, são responsáveis pelo cheiro característico e único do âmbar. Esses compostos de odor representam cerca de 0,3% do total de compostos presentes na massa. E eles são principalmente metabólitos de amberina, e quase 100 compostos foram identificados no âmbar. E quais foram os usos do âmbar gris? Os primeiros usos do âmbar cinza remontam aos tempos antigos. Os egípcios já usavam o âmbar cinza como incenso e em óleos perfumados. Os chineses usavam na farmácia contra as doenças respiratórias, também como estimulantes sexuais e na preparação do elixir da juventude. Os feromônios do âmbar cinza se tornaram renomados pelas suas propriedades afrodisíacas, e eles foram os primeiros a usá-lo como ervas na cozinha. Luís XIV bebeu grandes quantidades de âmbar gris nos seus caldos higiênicos. Maria Antonieta gostava de chocolate quente diário, feito com cacau, baunilha e âmbar gris e água. Âmbar cinza também era o ingrediente principal dos perfumes da rainha. E mais recentemente, os fabricantes de cigarro e de charuto misturaram pequenas quantidades com o tabaco para perfumar e sublimar o sabor amargo do tabaco. Os árabes usaram na medicina e também como afrodisíaco. Algumas narrativas árabes dizem que os moradores do Oceano Índico colocam camelos para localizar o âmbar. A busca é feita à noite na lua cheia. Quando o camelo avista o âmbar, ele se ajoelha e assim o seu cavaleiro pode pegar os pedaços de âmbar na areia. Usos na cozinha. Ao longo da Idade Média, foi usado em guisados, tortas, cremes e doces. Richelieu gostava particularmente das bolinhas de âmbar. O chocolate quente, como nós já falamos, de Maria Antonieta, era uma bebida bastante popular no século XVIII e foi atribuída a esse chocolate virtudes afrodisíacas e restauradoras. O café da manhã favorito de Charles I, rei da Inglaterra, foi ovos polvilhados com âmbar. O rei dizia na época que o resultado é estranho e maravilhoso, porque os ovos têm um sabor delicado e misterioso, como uma espécie de baunilha de um universo paralelo. No Marrocos, é uma tradição usar o âmbar com chá. De fato, um pequeno pedaço de âmbar está preso na tampa do bule e o chá toma o aroma de âmbar por vários meses. Dizem que algumas gotas de tintura de âmbar gris, exaltam o vinho e lhe dão um sabor único. Para além das utilizações cerimoniais e a queima como oferenda na antiguidade, em tempos recentes, o âmbar pardo só tem utilização, ou na maioria, como afrodisíaco ou mesmo como uma especiaria, e também na indústria de perfumaria, sendo na perfumaria onde ele mais domina. Para a ingestão como afrodisíaco, o âmbar pardo é misturado com açúcar ou ingerido em uma solução alcoólica. Como uma especiaria, ele é raramente utilizado no Sudeste Asiático para aromatizar os vinhos e outras bebidas alcoólicas, e também nos chás, como já falamos. Além do seu aroma suave e penetrante, a amberine, que compõe o âmbar gris, confere propriedades raras e muito procuradas na perfumaria. Uma gota de tinta derramada nas páginas de um livro pode ser sentida por vários anos. Adicionado em pequenas quantidades, ele é usado principalmente para fixar e também para exaltar outras fragrâncias mais delicadas e muito mais voláteis. E ele se casa maravilhosamente com notas florais para criar volume e levá-los a um novo tom. Em entrevistas à BBC, Don DeVeta, fundador da empresa de perfumes britânica Chine Blue, diz: o âmbar cinza ele tem um aroma muito particular. Ele acrescenta uma capa dentro da fragrância que dá um toque de paixão, sensualidade, sexualidade. E isso é algo muito difícil de conseguir. E vamos ver um outro caso de pescador, tipo o caso de pescador que nós já citamos aqui, do Tiger Woods, que também achou uma madeira de milhões, né? Aqui nesse caso, em 2016, 3 pescadores de Omã fizeram uma pesca incrível. Um pedaço gigante de âmbar cinza, pesando 80 quilos, estava avaliado em quase 3 milhões de dólares. De acordo com Hassan Shah Al-Awat de Omã, o tesouro foi encontrado por um grupo de 3 amigos na costa de Kuwait, na região nordeste do país. Um dos homens, Khalid Al-Asnami,
passou a vida inteira pescando na área, esperando encontrar um dia o bilhete premiado do oceano. Eles disseram que usaram uma corda para recolher e carregar o material para dentro do barco, disse a Alice9 ao jornal Times of Oman. Eles disseram que o âmbar cinzento tem um cheiro nojento, mas, disse o pescador, mas depois de alguns dias o cheiro fica agradável. Nós corremos de volta para a praia com alegria e felicidade. Com o desaparecimento da caça comercial ao cachalote e também com as questões jurídicas resultantes da proteção desse animal no âmbito da Convenção de CITES, a indústria perfumeira dos Estados Unidos deixou quase por completo de utilizar o âmbar pardo para recorrer a produtos sintéticos ou com outras características similares. A inclusão do cachalote entre essas espécies ameaçadas da Convenção CITES pelos Estados Unidos, também pelos países que são signatários dessa convenção, é punível, em alguns casos, com pesadas multas à venda ou então à detenção de qualquer derivado desse animal. Apesar dessa convenção que existe entre os Estados Unidos e alguns outros países, em grande parte da América Latina e da Europa, a comercialização do âmbar gris ela é legalizada e forma um lucrativo mercado de compra e venda das substâncias exóticas. As perfumarias destacam que o âmbar é obtido sem a manipulação do animal. A concreção, essa formação, que é arrancada do ventre do cachalote morto, não tem as propriedades daquele âmbar gris que amadureceu no mar por muito tempo. Eles podem chegar a demorar para amadurecer no mar de 20 até 30 anos. E de fato, o âmbar mais procurado é o âmbar cinza e prateado e branco, que ele tem um delicado perfume, um perfume refinado e que demora dezenas de anos no mar para poder acontecer. Então, ele poder ser refinado nesse processo de amadurecimento que acontece com o âmbar. E se você gostou de saber que existe esse interessante aspecto do vômito das baleias, do cocô das baleias, que vale milhões de dólares e que as pessoas adoravam comer, adoravam colocar no café, no chá, comer ele sim puro, de bolinhas. É bem interessante como o ser humano vai comendo as coisas estranhas, né, no decorrer do tempo. Comenta aqui se você já sabia sobre todos esses usos do âmbar gris, que ele pode valer tanto. E também comente aqui outros casos interessantes que você quer que eu traga aqui para o canal, que eu posso sempre pensar em trazer aqui mais assuntos interessantes para que a gente possa estar sempre juntos. Eu vejo você no nosso próximo vídeo e até mais!